Antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que dêem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Que dessa maneira a gente pode manter o contato, a gente pode estar sempre trocando aqui através do canal. Eu sempre tento responder todas as mensagens, todas as dúvidas, tirar as dúvidas, né? E a gente pode estar sempre, posso estar sempre auxiliando vocês com o autoconhecimento, com essas características dos signos, com os arquétipos, né? Falando sobre os arquétipos, falando sobre os mitos, né? E fazendo essas analogias com a nossa vida cotidiana, né? Porque é uma maneira da gente colocar em prática, né? Colocar em ação, né? O nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. Bom, então vamos lá. De 20 de fevereiro a 20 de março é o período astrológico relacionado ao signo de Peixes. Vamos conhecer as características arquetípicas desse signo nesse vídeo, né? O símbolo de peixe, ele aparece em uma esquife egípcia de 2.300 anos antes de Cristo. Então, ele é um dos signos mais antigos que se conhece. Peixe está relacionado ao elemento água, né? Principalmente a água dos oceanos, aos oceanos, né? Antigamente, né, o antigo regente de peixes era Júpiter, né? E depois que Netuno foi descoberto em 1846, ele passou a reger o signo, né? Mas já na época de Platão, né, Netuno já era associado já aparece como regente do signo de Peixes, né? Netuno na mitologia grega é Poseidon, né? Bom, então lembrando que nós estamos falando de arquétipos, né? E que o deus Netuno, né, já existia antes, né, da descoberta do planeta. Então não há problema nenhum, né, nesse relacionamento entre o deus do oceano, né, e o signo de Peixes, né, que por sinal se encaixa muito bem, né? Ainda na astrologia esotérica, né, Vênus é a regente do signo de Peixes, né? Pois porque é nesse signo, né, que ela se encontra exaltada, né? Mas então vamos ver quais são as características, as principais características de Netuno, né, o deus dos oceanos. A gente costuma definir os piscianos, né, como pessoas calmas, tranquilas, sonhadoras, né? Mas, no entanto, Netuno confere características que a gente normalmente costuma passar despercebido, que normalmente a gente costuma ignorar, né? Nos textos mitológicos, né, Netuno aparece como um deus raivoso, um deus vingativo, um deus violento, né, e profundo também. Ele tem essa característica, essa profundidade, né, dos oceanos, né? Portanto, ele é uma força poderosa, né? Apesar do seu aspecto de sonhador, né? Mas é uma força poderosa que precisa ser respeitada. Segundo Jung, o oceano é o arquétipo da mente grupal, né? Ou do inconsciente coletivo, tá? A posição de Netuno no mapa astral, no mapa astrológico, né, vai mostrar onde nós temos uma facilidade maior para entrar em contato com essas águas, com esses oceanos, com esse arquétipo, né, e com essas imagens do inconsciente coletivo. E isso é uma característica muito comum, né, muito encontrada, né, nos artistas e nos místicos, né, que conseguem mergulhar fundo nesse oceano de imagens, né, e de sonhos, né. É por isso que a astrologia ela também vai relacionar, né, as pessoas que nasceram sobre o signo de Peixes com essas características artísticas e místicas, né? Que no final representa muita sensibilidade, são pessoas que têm muita sensibilidade, né? Então os piscianos já nasceram assim, já mergulhados nesse inconsciente coletivo, né? E por isso que eles têm às vezes tanta dificuldade, né, com a vida, com o mundo material.
Nos mitos, Netuno ele é conhecido por confundir temporariamente suas vítimas, né? E ele faz isso atirando nuvens de tempestades e redes de pesca sobre elas, né? E isso fazia com que elas perdessem a direção, perdessem o caminho, né? Bom, e aí o que acontece? Nós vemos os piscianos no plano físico, né, tendo essa dificuldade de se relacionar com a matéria, né? Eles ficam perdidos, ficam sem direção, não sabem para onde vão, né? Eles possuem um senso de direção fraco, né? E isso costuma ser uma fraqueza do signo de Peixes, né? Eles não sabem muito bem para onde vão, né? Não sabem muito bem o que vão fazer, né? Eu sou pisciano e eu conheço bem isso, minha história tem muito a ver com isso, né? Mas quando os piscianos, né, estão afinados com a sua intuição, né, eles são guiados a produzir verdadeiras obras de arte e realizar grandes feitos, né, principalmente para poder ajudar a humanidade. E aí nós vamos encontrar uns piscianos famosos, né, artistas, cientistas, místicos, né? E aí que eu me lembro para citar Michelangelo, né, Vivaldi, o próprio Einstein, né, como pisciano, né? Agora, se os piscianos eles ficam perdidos nas águas das do seu inconsciente, nas profundezas dos oceanos, né, eles são levados com frequência, né, a ter problemas e problemas relacionados a vícios, né? Isso vai acontecer porque a consciência coletiva, né, ela é oposta a essa consciência individual, ao eu, né? Então, como os piscianos têm muito mais facilidade, né, de acessar essas imagens coletivas, né, as imagens universais são muito fortes, né, e a consciência individual, ou seja, o ego, né, fica fraco, né? Isso faz com que os piscianos sejam levados com muita frequência a acreditar na opinião dos outros, a achar que a opinião dos outros é a verdadeira, né? E também passam a achar que a sua intuição, né, é que está errada. A gente costuma duvidar muito da gente mesmo, né? Eu também experimentei muito isso, né? E aí na mitologia, Cassandra, né, isso me lembra muito Cassandra, ela tinha o dom da visão e da profecia, né? Só que ela irritou tanto Apolo, né, que foi amaldiçoada por ele. E aí ninguém dava mais ouvidos a Cassandra, né? Ninguém prestava mais atenção aos avisos, às profecias de Cassandra. E da mesma forma os piscianos sentem coisas que outras pessoas não conseguem sentir. E eles sempre ficam divididos, né? Estão sempre nessa divisão entre esses dois reinos, né? Por um lado, a gente tem o reino terrestre, né, que representa o reino material, a vida, né, a realidade da vida, a realidade entre aspas, né, mas que parece que está sempre correto, né, porque está de acordo com o que todo mundo sente, com o que todo mundo percebe, com o que todo mundo fala, né? E do outro lado, nós temos o reino cósmico, né, que é esse reino do inconsciente, né, coletivo, onde realmente os piscianos se sentem mais em casa, se sentem mais conscientes, né? E esse é o grande dilema de Peixes, esse é o grande dilema dos piscianos. Esse dilema ele vem representado até no próprio símbolo do signo, né? Que são dois peixes unidos, né? Mas cada um puxando para o seu lado, cada um puxando em direções opostas. Então nós temos no símbolo do signo de Peixes, né, um peixe ele puxa para o leste, né, ele puxa para cima, se afastando da eclíptica, né, e o outro puxa para baixo, né. Esse que puxa para cima, ele está levando ao alto, ele está puxando para o céu, em busca da iluminação, né. O que puxa para baixo, o que está nadando para baixo, né, ele puxa em direção à matéria, ele se preocupa com os assuntos materiais, né? E é aqui onde muitos piscianos se rendem, se perdem, né, nesse cabo de guerra, né, e se entregam à realidade material, né, nessa realidade onde só o dinheiro interessa, só o dinheiro importa, né, e normalmente sofrem muito, tem muita dificuldade com esse mundo material, né,
e sofrem por não aceitarem ou por não compreenderem as suas necessidades, né, interiores, né, principalmente desse mundo de sonhos e de fantasias, né, dessas imagens coletivas. Então, identificar-se demais com um lado, né, ou com o outro, né, é apenas a metade do caminho, tá, para os nativos de peixe. Né. O que eles têm que aprender, né, é integrar, é equilibrar os dois lados. Tá? É esse equilíbrio entre o espírito e a matéria. Né. O ideal é ter os dois peixes, né, fortes, os dois peixes nadando alegremente em círculos, né, como fazem os golfinhos. Os golfinhos são outro símbolo do peixe, né, do arquétipo de peixe. Então é muito importante isso, ter esses dois peixes bem equilibrados. Né. Já na astrologia médica, o signo de peixes está relacionado aos pés. Né, porque os pés, né, quer dizer, são os dois peixes nadando paralelamente, né, no plano material. Né, e os pés estão um do lado do outro. Né. E aí são os peixes equilibrados, os peixes saudáveis, né, andando um do lado do outro. E mergulhar no oceano, né, é uma metáfora para o buscador espiritual, né, que é a pessoa que busca a sabedoria, que busca a criatividade, que busca a unidade com o todo, com o universo. Na mitologia, né, também existem referências sobre essa dificuldade, sobre os problemas, né, os perigos para os homens que têm uma relação fraca, né, com o inconsciente. Né. E são as sereias. As sereias nos lembram disso. Né. Elas ficam lá nas pedras, cantando canções mágicas, enfeitiçando os homens, enfeitiçando os marinheiros, né, e depois os afogam, levam, né, para a morte. Então, esses encantos das sereias, na vida normal das pessoas, né, representa essa sedução pelo inconsciente. Né? É aquilo que nos tira da realidade que nós vivemos, né, da vida diária, né? Que muitas vezes é dura, que muitas vezes é sofrida, especialmente para os piscianos, por ter essa dificuldade de relacionamento, né, com a matéria. E isso se traduz basicamente no abuso de álcool e drogas. Né? Então nós vamos encontrar muitos piscianos encantados por essas sereias, fugindo de si mesmos, fugindo desse conflito interno que eles precisam tanto resolver. Do ponto de vista místico, né, mítico, o arquétipo de peixes também vai se relacionar com Jesus. E aí eu estou me referindo ao mito, tá? Ao mito cristão, né? Não se a história é verdade ou não, se a religião está certa ou não, tá bom? Então, desde o início do cristianismo, né, os primeiros cristãos já utilizavam o peixe como um símbolo cristão. Isso é interessante porque a palavra peixe em grego é iktis. E cada letra, né, do nome iktis, ela descreve uma palavra. Né? E isso forma o que se chama um acróstico, que significa em grego Iesus Christus Theo Ius Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Né? Curiosamente, também existe um tratado antigo de astrologia que relaciona o nascimento de Jesus ao mês de peixe. Né? E, enfim, qualquer que seja a verdade sobre essa história de Jesus, né, o mito cristão, né, a gente vai ver que ele está estruturado com as mesmas características dos mitos dos filhos mortos das deusas. Né? Como no mito de Dionísio, por exemplo. Essa estrutura ela contém 5 fases, né, que são nascimento, né, crescimento, sacrifício, descida ao mundo subterrâneo e renascimento. Né? Então, assim como na história de Jesus, outros mitos vão ter também essas mesmas características. Né? E filhos de deuses, né? Filhos que nascem de uma deusa. Né? Bom, a polaridade oposta ao signo de peixe é o signo de virgem, que representa a grande mãe. Né? Enquanto o peixe ele vai simbolizar exatamente o filho divino. Os cristãos medievais, né, eles relacionavam o signo de virgem, né, com a Virgem Maria. E a estrela espica, né, simbolizava justamente o menino Jesus
no colo de Nossa Senhora, no colo da Virgem, né? Então, tudo indica, realmente parece que a mensagem de Cristo, né, que é amor e compaixão universal, está de acordo com o signo de Peixes, né? Casa perfeitamente com a mensagem do signo de Peixes, né? E aqui também entra Vênus, né? Como a deusa do amor pessoal, a deusa do divino, do amor divino, né? Se relacionando aí dentro desse mito de Peixe. Então, o sacrifício do filho, né, vai representar na história, no mito, o sacrifício do ego, que é exigido para que aconteça uma fusão verdadeira, né, com o inconsciente coletivo, né? Então essa entrega ela é necessária, esse sacrifício ele é necessário, né? E isso exige fé, né? E é fé absoluta, é confiança absoluta no universo. E esse é o maior desafio dos piscianos, né? Mas também a sua maior força, tá? Essa fé, né, que nós encontramos na mitologia, por exemplo, em Odisseu, né? Odisseu vai representar bem o arquétipo dos signos mutáveis, né? Porque ele resolve seus problemas com inteligência e não com força. Odisseu, então, ele vai ser o herói pisciano, né, que navega por águas desconhecidas. E o seu maior desejo, que é o desejo de voltar para casa, de voltar para a sua origem, né, ele é traduzido exatamente por essa necessidade do pisciano de se conectar com o todo, de voltar, né, de onde nós viemos, né, voltar para essa fonte primordial. Então, ele vai tentar manter o seu objetivo, né? Odisseu, inclusive, tenta manter o seu objetivo, né? Mas ele também fica perdido nesse mar, né? De causas, de confusões mentais, de atrasos, de desafios. E a história de Odisseu, né, ele luta por 10 anos em Troia, né? E ele deixou o seu filho e a sua mulher em casa, né, na ilha de Ítaca, né? Eles ficam lá esperando Odisseu voltar. Depois de tanto tempo na guerra, né, e cansado, né, Odisseu zarpa de volta para casa, e aí nessa travessia pelo mar ele vai se envolver numa aventura após a outra, né, num mar bravio, cheio de tempestade, cheio de dificuldades, né, navegando por mares desconhecidos. Ele não sabia nunca onde ele estava. Ele sofre com a ira de Netuno, né, de Poseidon. Ele é atirado lá nas costas, lá nas pedras. Ele vai encontrar todo tipo de monstros, né, de sereias, de bruxas, né, e o seu objetivo fica cada vez mais distante dele, cada vez mais longe dele, né. E se a gente começa a reparar desse mito, né, é justamente a descrição do mundo dos piscianos, é justamente assim que nós piscianos vivemos, né, que se define em mares astrais confusos e caóticos, né. A força de Odisseu era exatamente a fé interior, né? O seu coração puro e as suas intenções sinceras, né? E vendo essas qualidades, né, a deusa Atena o ajuda a chegar em casa, né? E assim também, quem nasce com o sol em peixe possui essa força vital, né, que é mais universal, né, que não é tão individual, né? A personalidade da pessoa ela se torna mais fraca, mais diluída, né, por causa dessa fusão com o meio, dessa fusão com o mundo que a rodeia. E, então isso torna o ego frágil, né, exatamente como uma jangada, como um pequeno barquinho lá no meio do oceano, né. Júpiter, como o antigo regente de peixe, né, e que ainda mantém afinidade com peixe, ele vai conferir essa visão ampla, né, e humanitária ao pisciano, né, e leva os piscianos a desejar, a prestar um serviço, a realizar um serviço de maneira desprendida para a humanidade, né, para beneficiar a todos, para ajudar a todos. Peixe é dos 12 signos, é do último dos 12 signos do zodíaco, né, e dizem que isso faz com que ele contenha todos os outros 11 signos dentro dele. Então o pisciano ele vive no universo, no mundo, que é uma figura de 12 lados, né? É um dodecaedro, né? E aí você imagina o seguinte, se uma pessoa já fica perdida, né, tendo que escolher entre dois lados, né, isso é bem claro no caso dos librianos, né, que ficam sempre pesando lá com as suas balanças, né,
um peso aqui, outro peso aqui, estão sempre lá meio indecisos, né? Vocês imaginem a indecisão de um pisciano tendo que escolher entre 12 lados, né? Agora, por outro lado, isso também vai refletir esse aspecto abrangente, né, dessa visão do signo de Peixe, né? Então ele consegue muitas vezes enxergar o todo, mas tem dificuldade de lidar com a parte, né? E aí o dom dos piscianos, né, está justamente relacionado aí, que não é ver claramente, né, de um ponto de vista racional e fazer uma escolha racional. O dom dos piscianos é responder com o coração. Então, Peixes representa esse grande oceano de consciência cósmica, e sua busca é a união para tornar-se um só com o grande pulso cósmico. E aí, enfim, para quem se sente muito pisciano e tem dificuldade, né, em viver essa vida material e encontrar esse equilíbrio, né, as essências florais podem ajudar muito, né? E aí, pelo sistema de Bach, dos florais de Bach, a essência floral para trabalhar o signo de Peixe, para ajudar os piscianos, né, é a Rock Rose, né, que é o floral indicado para os nativos de Peixe, né? Então, a essência, ela pura, né, ela sozinha, ela vai ajudar a trabalhar o amor pela entrega, né, na entrega pela vida. Exatamente favorecendo essa aceitação, tirando o medo, né, de se entregar, né, às situações da vida, né? E vai ajudar promovendo a autoconfiança, né, o centramento e o processo, né, a precisão e esse processo de doação, de entrega, né? Vai combater a vulnerabilidade e a hipersensibilidade às vibrações que Peixe capta do ambiente, do meio, né, que fica vulnerável ao meio, né, ao mundo, às opiniões dos outros, né? Então a essência vai ajudar isso, a tratar essa parte, né? E também vai ajudar a combater as preocupações excessivas, né? O medo do isolamento, tá? O medo de ser diferente às vezes, e ajudar a ter uma consciência espiritual mais elevada, tá? Então essa é uma essência, né? Uma dica, fica essa dica dessa essência Rock Rose, né, dos florais de Bach, tá? Que é a essência indicada para os nativos do signo de Peixes. Bom, então eu espero que os piscianos tenham gostado do vídeo, tenham compreendido um pouco melhor a respeito do signo de Peixes, desse arquétipo, e também um pouco melhor a respeito de si mesmo. E desejo que vocês consigam realizar o caminho de vocês nessa busca por conexão, por realização pessoal com o todo. Até lá!